Nessa aula, nós vamos continuar discutindo a questão das relações constitutivas na matéria. Em particular, nós vamos revisar e mostrar relações interessantes aí entre os modelos de dispersão que a gente veio estudando nas últimas aulas. Então, vamos começar com uma breve revisão, né? Então, a gente começou estudando os dielétricos, né? Então, materiais aí, isolantes, como, por exemplo, o caso do vidro. E a gente estudou em especial como é que ficavam aí as relações constitutivas, né? Então, relação constitutiva, lembrando, é a relação aí entre, por exemplo, aqui o campo de polarização induzido no material e o campo externo, ou seja, uma relação entre o campo aplicado no material e a resposta que ele produz no material. Aqui, no caso do dielétrico, a gente vai estar tipicamente interessado no campo de polarização. E a ideia física, né? A ideia é que lá no dielétrico os elétronzinhos estão presos. Então, uma intuição do que está acontecendo é que você está vendo ali pequenos desvios do equilíbrio, e aí você vai ter basicamente forças restauradoras, forças elásticas, né? Então, por mais que a gente tenha aí esse modelo microscópico pictórico, a rigor que a gente fez não tem nada de microscópico, né? Uma relação de meios contínuos, né? Uma relação entre campos, ou seja, a ideia é que o campo elétrico produz uma polarização no material. E aí, essa relação, ela, como a gente viu, depende fortemente de como que é o material. Então, a gente supôs, em particular, que a resposta era linear, ou seja, no meio que, numa boa aproximação, respondia linearmente, que é uma aproximação muito boa para vários e vários casos do nosso cotidiano. A gente supôs que o meio era homogêneo, isotrópico e desprezou a dispersão espacial. Desprezar a dispersão espacial, a gente viu que é uma boa aproximação em geral. A questão de ser homogêneo e isotrópico depende do material, né? Mas nesse primeiro tratamento que a gente fez, a gente supôs isso. E aí, dessa forma, essa polarização, ela, por não ter dispersão espacial, a polarização no ponto do espaço depende do campo apenas naquele ponto do espaço, tá certo? E essa resposta entre eles, supondo meio homogêneo, ela não depende da posição do material que você está olhando. Mas, como a gente levou em conta a possibilidade de dispersão temporal, a gente viu que isso é uma coisa bem importante. Então, isso, como a gente viu, está ligado com o fato de que a resposta vai depender da frequência que você coloca. Então, apesar da gente estar supondo linearidade, a relação da resposta com o campo que você aplica, ela é uma relação de proporcionalidade apenas no espaço de Fourier. Tá? E aí, como a gente desprezou, supôs aí isotropia, né? Desprezou qualquer anisotropia, essa susceptibilidade é um escalar. Né? Então, dentro desse tratamento, a gente fez então esse modelo de que o P satisfaz uma equação harmônica, que fisicamente é bem a ideia de que sem campo não tem polarização, né, nesses materiais que a gente está descrevendo. E aí, quando você induz um campo, você gera uma polarização que satisfaz aí uma equação harmônica. A gente viu isso bastante detalhe lá no modelo de Lorentz. E basicamente isso gerou para a gente essa função resposta, que é essa susceptibilidade aqui. Então, isso aqui é basicamente, como a gente discutiu anteriormente, a função de Green para o oscilador harmônico. Né? E aí, de posse desse modelo, a gente agora pode estudar como é que é a propagação de onda de elétricos. A gente fez isso algumas aulas atrás. Quer dizer, a gente viu que o campo elétrico satisfaz a equação de Helmholtz e a gente definiu e interpretou lá o significado dessa constante, que é o índice de refração do material, né? Mesma grandeza que aparece lá na ótica e tal. E a gente viu como que a gente relaciona o índice de refração com a resposta do material, que aqui é essa permissividade. Se o material responder magneticamente, tem também essa permeabilidade magnética, como função da frequência. A gente viu que no visível a resposta magnética ela é praticamente desprezível, então esse μ é basicamente o μ0. Então a resposta é basicamente no epsilon de ômega, né? E a gente, no slide anterior, mencionou que para ter visualização física é mais fácil falar no campo de polarização. Mas na prática, para você lidar com a propagação de onda, é mais conveniente falar no vetor D, que responde aí ao campo aplicado com essa resposta que é a chamada permissividade. Né? Então aqui é uma relação em Fourier entre o D e o E esse epsilon daqui ele é obtido como sendo o epsilon 0 mais, vezes aqui, o 1 mais a susceptibilidade que a gente escreveu no slide anterior. Então, falei aqui meio rápido, porque, enfim, vai ser bem importante para o vídeo de hoje, esses conceitos. Mas se tiver ficado confuso, por favor, voltem no vídeo sobre o modelo de Lorentz, que lá está feito em muito mais detalhe. E aí a gente viu que no espaço de Fourier, né, quer dizer, as soluções dessa equação de Helmholtz são basicamente combinações
podem ser escritas sempre com uma combinação de ondas planas, né? Bem parecido com o que acontece no vácuo, só que agora a relação do K com ômega é diferente do vácuo. Então, essa relação é dada por essa expressão, como a gente viu em outras aulas. Então, quer dizer, em suma, qual é a ideia? Tendo um modelo para dispersão, a gente descobre quem é o epsilon, quem é o mi de ômega. O que a gente fez no curso, a gente sempre supôs aqui que o mi de ômega é igual a mi0, que é uma boa descrição no visível, não necessariamente fora. E aí, tendo esse modelo, a gente tem índice de refração. Tendo índice de refração, a gente tem um K como função de ômega, a gente pode estudar como que se dá a propagação na matéria. E o ponto é que esse índice de refração, em geral, ele vai ter uma parte real e imaginária, como a gente viu. E essa parte imaginária, então, ela tem um papel aí de atenuar o campo, ou seja, conforme vai tendo ali essa propagação, vai tendo um decaimento, tá, do campo elétrico no material, que a gente estudou em bastante detalhe no caso dos dielétricos e que, enfim, a gente vai estudar daqui a pouco para os metais também, tá? Então, fim dessa breve revisão, quer dizer, vamos agora rever outra parte que eu ainda não revi, que é a parte dos metais. Então, quer dizer, os metais foi o que a gente tratou nos últimos vídeos e eles possuem, basicamente, elétrons livres. Essa é a nossa intuição cotidiana, nossa primeira noção sobre metal que acompanha a gente desde lá do ensino médio. Então, você olha aqui para o metal, ele é bem diferente, né, do dielétrico, visivelmente diferente, ele reflete bem, né, e a gente associa isso justamente aí ao fato de que os metais possuem elétrons para conduzir. Então, de novo, a visão microscópica é uma coisa mais ou menos assim. Então, é a ideia de que você, enfim, localmente tem um material neutro, mas, quer dizer, as cargas positivas estão presas lá na rede e as cargas negativas podem conduzir. E aí, diferente do que a gente fez no último caso, que a gente tinha tratado tudo como carga ligada, né, e viu como era a polarização induzida no material, no metal é bem natural, na primeira descrição, a gente pensar que a gente vai ter, então, uma corrente livre para se deslocar. E aí a gente fez um modelo também, uma outra relação constitutiva. Agora, como é que um campo elétrico aplicado gera uma corrente no material. E dentro também da aproximação linear e das mesmas aproximações que a gente falou antes, a gente tem uma relação constitutiva desse tipo, em que esse sigma é chamada condutividade. E a gente fez um modelinho para ela, que é basicamente o modelo de Drude, e viu como é que esse sigma varia aí com a frequência em termos de constantes de um problema. Então, esse N é a densidade de portadores de carga, né? Então, essa daqui é a carga dos portadores de carga. Esse tal tem a interpretação física ali, uma constante que vai medir ali a força dissipativa, né? Que esses portadores sofrem quando a corrente vai transportando eletricidade pelo material. Esse M é a massa dos portadores de carga, né? E, enfim, então, basicamente, novamente, a gente tem aqui uma intuição microscópica, mas, de novo, que a gente fez com um tratamento de meios contínuos. A ideia é, a gente modelou a corrente dessa forma daqui, a gente disse, a corrente é uma densidade de portadores de carga, vezes a carga que eles transportam, vezes essa velocidade de transporte ali, né? Tem como você fazer um modelo microscópico detalhado, mas isso não é o nosso objetivo no curso. Realmente, o que a gente está interessado aqui é em fazer um modelo de meios contínuos. Em cursos de matéria condensada, vocês vão fazer uma discussão toda detalhada do que está acontecendo aqui. Tem vários zilhões de detalhes interessantes. Mas o que é interessante também é o fato de que você não precisa do modelo microscópico. É bom a gente ter uma imagem como essa para ganhar uma primeira intuição, mas em última instância o que a gente está dizendo tem um campo, que eu estou dizendo que é dado nessa expressão, então isso aqui no fundo é uma definição para o V, né? E eu preciso saber como é que esse V vai, então, depender do campo elétrico. O modelo de Drude permitiu justamente a gente fazer isso, e a gente, então, chegou nessa relação de dispersão, tá? Então, à primeira vista, a gente tem dois modelos bem diferentes. E o objetivo desse vídeo vai ser justamente mostrar que, na verdade, eles não são tão diferentes assim e estabelecer conexões interessantes entre eles. E aí, no caso do metal, como a gente discutiu, em geral, uma boa descrição se dizer que a densidade de carga é zero. Ou seja, tipo assim, você tem, como a gente falou, cargas negativas aqui transportando a corrente, mas localmente você tem sempre aqui que a carga é zero, né? E isso não precisa ser necessariamente verdade, a gente estudou lá um pouquinho das oscilações de plasma, né? Mas isso, como a gente discutiu no vídeo de oscilações de plasma, é uma boa descrição em geral do que está acontecendo no nosso metal. Bem, então, nota que, primeiro, a base para o tratamento que a gente fez, tanto para dielétricos quanto para os metais, são as mesmas equações. São as equações de Maxwell em meios materiais, né, em meios contínuos. Tá? E tudo que a gente fez foi basicamente tentar modelar como que
campos que aparecem aqui, que envolvem a matéria, né? O campo D, o campo H, o J, como que eles dependem do campo aplicado. E aí, para o dielétrico, o nosso modelo físico foi pensar, olha, vou botar todas as cargas como cargas ligadas, ou seja, lembra lá que as cargas ligadas, elas sempre podem ser escritas como menos o divergente do campo de polarização, né? Então, quer dizer, a gente disse, olha, todas as cargas do dielétrico vão ser fontes desse P. Enquanto que nos metais a gente falou que não, peraí, uma parte das cargas do material eu vou continuar botando aqui como uma carga livre, vou continuar em princípio tendo um campo de polarização, mas a corrente eu vou botar justamente em cargas livres. E aí eu então descrevi isso botando aqui um JF e um ρF que podem ser diferentes de zeros. Podem ser zeros também, a gente viu que a densidade de carga em geral vai ser até zero mesmo. E a corrente também vai ser zero se não tiver nenhum campo aplicado, mas a ideia é que no metal a gente está botando aqui as informações. Esses caras eles não precisam ser zero. E essa foi a nossa diferença. E essa diferença ela é bem física, bem natural, mas a gente vai ver que em alguns casos ela não é tão física assim, na verdade. Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo e vai ver que tem uma discussão bem rica aí por trás. Mas eu queria frisar bastante com esse slide isso, ou seja, como a gente discutiu lá na aula de equações de Maxwell e meios contínuos, o pessoal chama isso aqui de equações macroscópicas e tal. Quer dizer, essas são equações para o meio contínuo, tá? Não precisa ser pensado como média de nada microscópico, nem nada. A ideia é que você tem campos, que no caso são campos de densidade de carga e de corrente, e eu vou, de alguma maneira, modelar, tentar encontrar como que esses campos vão responder aos campos externos, né? Como que esses campos da matéria vão responder aos campos externos. A gente viu que era conveniente fazer essa separação, deixar uma parte livre e uma parte ligada. O ponto central é que, como a gente viu, a gente tem bastante liberdade para o que a gente vai botar como livre e o que a gente vai botar como ligado. Quer dizer, toda a restrição, como a gente viu, é que o que a gente chamar de ligado, quando você integrar em qualquer região que contém o corpo todo, né? Então essa integral tem que dar zero. Ou seja, o que você chamar de carga ligada tem que ser um cara cujo total de carga ali seja zero, seja uma parte neutra. Essa é a única restrição, porque a gente mostrou que se essa condição é verdade, então sempre vai existir um campo de polarização tal que menos o divergente desse campo vai dar justamente esse ρB. Isso é tudo que eu preciso para chegar nas equações de Maxwell de meios contínuos. Por isso que eu estou frisando bastante esse nome. Ou seja, conceitualmente, quer dizer, essas equações não precisam de nenhuma média do microscópio. É uma maneira legal de interpretar, alguns livros fazem discussão em bastante detalhe, mas o ponto central para a gente é que a gente está fazendo uma teoria de meios contínuos. E dentro dessa abordagem, essa é uma forma equivalente de escrever as equações de Maxwell, dado que eu estou aqui, enfim, escolhendo parcelar, né, a minha densidade de carga, a minha densidade de corrente, em uma parte livre e uma parte ligada. E, de fato, essa escolha que a gente vem fazendo na eletrostática e na magnetostática é a escolha mais natural. Porque nessas situações, a gente realmente tem que... O que acontece, por exemplo, quando você tem um meio isolante, né? Quer dizer, você liga um campo elétrico, você basicamente induz dipolinhos. Então, as cargas aqui, elas basicamente deslocam um pouco, né? Com relação à posição de equilíbrio dele. É bem a ideia da mola mesmo. Você estendeu um pouquinho a mola até chegar à nova configuração de equilíbrio. Então, o mais natural para descrever os dielétricos é dizer que você tem um campo de polarização que responde aí ao campo elétrico externo, ou seja, você liga o campo, você induz dipolinhos. Enquanto que no metal, apesar de você também ter essa parte, né, quer dizer, na resposta, você tem uma parcela das suas cargas que está livre para se deslocar. Então, é bem natural, realmente, você liga aqui o campo elétrico e você vê que você vai induzir uma corrente no material. Só a corrente aqui para a direita, como os nossos portadores são negativos, eles tipicamente vão estar dando para a esquerda aqui, né, nessa imagem. E aí, você vê que elas deslocam bastante das posições de equilíbrio que elas originalmente estavam, né, nessa imagem macroscópica que a gente está construindo aqui. Então, o mais natural é a gente realmente dizer que a gente tem uma corrente elétrica que responde ao campo elétrico. E que foi exatamente o que a gente fez. Então, para problemas estáticos, na eletrostática, na magnetostática, essa é a escolha mais natural de todas e não é à toa que a escolha que é feita, enfim, quando vocês vão estudar aí magnetostática, basicamente é assim que a gente modela. Ninguém fala em campo de polarização para os elétrons de condução. Mas o ponto é o seguinte, quando você vai para campos que oscilam rapidamente, e nesse vídeo, no próximo, a gente vai tentar caracterizar mais precisamente o que é esse rapidamente,
Cara, aí a distinção entre os dois casos, ela é mais semântica do que qualquer coisa, quer dizer, porque tanto no caso do dielétrico, o que vai acontecer? Você bota um campo elétrico oscilante agora, né? Então, vou botar um campo elétrico que está oscilando aqui, as cargas vão oscilar em torno das posições de equilíbrio delas. Então, aqui no regime estacionário, elas vão basicamente oscilar também. E elas vão oscilar com uma defasagem, que a gente viu que tem a ver com a parte imaginária dessa susceptibilidade, tá certo? Enquanto que nos metais, você botou agora um campo elétrico oscilante, você também vai ter uma carga, uma corrente oscilante também. Então as cargas também na média elas estão ali, enfim, paradas, né? Aqui no regime estacionário. E aí você tem, portanto, que como esse sigma também tem uma parte imaginária, essa corrente induzida, ela também vai responder fora de fase ao campo. Então, realmente, quando você tem um campo que oscila rapidamente, é totalmente semântico o que você vai chamar, se você vai chamar ela de livre ou de ligado. E isso é uma coisa interessante. Se você usar aqui frequência baixinha, aí até por continuidade com o caso estático, dá para fazer uma diferenciação. Porque se a frequência é bem baixa, a gente viu que a polarização vai responder em fase aqui com o campo elétrico, né? E justamente aqui, então, a ideia é que o elétron ligado ele responde em fase, enquanto que no metal os elétrons podem responder em oposição de fase. É bem parecido com o que acontece com as molas, né? Em física 2, né? Mas enfim, se a frequência começa a ficar grande, essa coisa fica totalmente borrada. Então, o que você vai chamar de ligado livre é totalmente aberto aí ao que for mais conveniente na situação. E o ponto, é o que justamente a gente vai mostrar no próximo vídeo, é que é muito conveniente, nessas situações, você tratar toda a carga do metal como ligada. Então, se você quiser estudar aí interação de ondas no visível com o metal e tal, o mais conveniente é você abrir mão dessa linguagem, dessa descrição de cargas livres e colocar absolutamente tudo como carga ligada. A gente vai ver por que isso acontece em mais detalhe nos próximos vídeos, mas eu já adianto um pouco aqui por que isso vai ser tão interessante. Quer dizer, nota que a gente estudando lá os dielétricos, o que a gente fez? A gente encontrou ali, em termos do índice de refração, a gente aprendeu a estudar o quanto de luz que é refletido, que é refratado. A gente estabeleceu uma série de relações, supondo justamente, basicamente, a condição que a gente usou era que não tinha nenhuma carga livre, né? Nenhuma corrente livre ali na interface. Então, uma série de expressões que a gente obteve também para a propagação da onda foi tudo em termos do índice de refração. E o índice de refração, por sua vez, como a gente viu, ele tem a ver basicamente com a raiz do epsilon sobre o epsilon zero, né? Então, quer dizer, se a gente agora no metal bota tudo dentro do epsilon, tudo que a gente fez continua válido, né? Não precisa fazer tudo de novo, do zero. E até mesmo a título de comparar o que está acontecendo, quer dizer, os dielétricos e metais para eletrostática são inteiramente diferentes, mas, quer dizer, para frequências altas eles têm muita semelhança. Então é natural colocar eles dentro de um mesmo guarda-chuva, tá? E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo de um ponto de vista mais formal, e no próximo a gente vai interpretar as consequências disso e tentar algumas aplicações interessantes de física, dessa maneira de ler os metais como justamente tendo aí todas as suas cargas contando como cargas ligadas. A gente vai ver que tem não só essas vantagens práticas, mas tem insights conceituais bem interessantes que a gente ganha de fazer esse dicionário. Dentro das hipóteses, né, que a gente está trabalhando, então eu listo aquelas todas, mas eu não vou ler tudo de novo, mas é particularmente conveniente a gente trabalhar no espaço das frequências. Então, em particular aqui, o fato de ser linear, mas da gente considerar a dispersão temporal, faz com que, como a gente viu, a relação seja muito mais fácil nas frequências, no espaço das frequências, porque nelas a relação constitutiva é uma relação de proporcionalidade. Se a gente pusesse dispersão espacial, seria interessante tomar a transformada de Fourier também na variável espacial. Mas então, quer dizer, é muito conveniente a gente trabalhar em Fourier. Tá? Então, já botei aqui em Fourier. E aí, o que a gente fez até agora? A gente tratou os elétrons de condução como livres. E aí, dentro dessa descrição, a gente modelou como que essa corrente respondia a um campo elétrico aplicado. E, além disso, a gente tem aqui o campo D, que responde de acordo com essa função resposta. Então, uma parte dos elétrons a gente colocou aqui, uma parte dos elétrons a gente colocou aqui, tá? E, então, essa contribuição segunda aqui é a contribuição das cargas ligadas. A rigor, agora eu quero considerar todo mundo como carga ligada. E
quando eu faço isso, bom, uma. Ou eu começo de novo, eu quero modelar do zero o problema. Pode tentar, mas, quer dizer, a gente já tem um modelo. Vamos usar esse modelo para, a partir dele, a gente já conseguir obter a relação constitutiva, tratando todo mundo como ligado. E aí, deixa eu de novo aqui enfatizar uma coisa importante, que é uma coisa da palavra mesmo que a gente usa, né? Quer dizer, então aqui, quando a gente faz a equação de Maxwell em meios materiais, né? A gente está separando esse ρ numa parte que a gente chamou de livre e numa parte que a gente chamou de ligada. Essa parte ligada vai ter basicamente a ver com esse menos divergente de P. Então, o livre aqui, o ligado, é livre ou ligado no sentido de quem que você está botando, como que você está decompondo o seu ρ, tá? E outra coisa é quando você fala que o metal tem um elétron livre, livre no sentido mais geral agora, de que ele pode se mover com liberdade e tal. Enfim, dentro dessa nossa visão, quer dizer, o elétron de condução, você pode pensar que ele vai ter essa liberdade de movimento mesmo, que não quer dizer que ele tenha obrigatoriamente de ser contado como carga livre, né? Então, cuidado para não confundir aí um pouco essa questão da nomenclatura. Então, olha só, se a gente agora trata todos os elétrons como ligados, para a gente não ter que fazer um modelo todo do zero, o que a gente faz? A gente usa o que a gente já tem. A gente sabe que esse lado direito, ele é independente do que você vai fazer, de como que você vai parcelar, se você vai botar tudo como livre, ou se você vai botar uma parte como ligado, é independente. Então, para esse lado direito daqui, ele mostra justamente para a gente já tinha um modelo original, enfim, a resposta não vai poder mudar. Se eu agora vou considerar todo mundo como ligado, tudo que eu vou fazer é que esse termo com sigma daqui agora, eu vou incluir dentro dessa, às vezes, chamada permissividade efetiva. Então, a gente bota um chapéuzinho aqui, tá? E eu defino esse epsilon chapéu como sendo I sigma ômega sobre I sigma de ômega sobre ômega mais epsilon de ômega. Então, nota que eu não mudei qual é essa combinação, só que agora eu estou dizendo que tudo que entra é um epsilon, tá? Então, às vezes, o pessoal, os livros chamam isso de permissividade efetiva. Quer dizer, mas o que esse efetivo está querendo dizer? Esse efetivo significa, eu estou agora contabilizando os elétrons de condução também dentro como cargas ligadas. E, portanto, eles vão contribuir para a permissividade. E aí, nessa visão aqui agora, nessa equação aqui, você vê que é como se a gente estivesse botando, então, esse sigma chapéu, ele é zero. Ou seja, tudo que era condutividade, eu botei dentro desse termo. Então, o que eu tive que fazer? Esse termo aqui não tinha o menos em ômega. Então, enfim, para continuar tudo igualzinho, eu boto e escrevo dessa forma. Esse I sobre ômega tem uma física muito rica que a gente vai discutir ao longo dos próximos slides, tá? Então, a primeira coisa aqui é que dentro dessa nova visão, o nosso metal, então, agora, ele não vai ter mais carga livre nem corrente livre. Então, as nossas equações de Maxwell na matéria agora assumem essa forma daqui, tá bom? Poderia, no metal, além disso, você ter chegado lá e posto uma carga de fora, enfim, às vezes o pessoal chama isso de carga extrínseca, né? Uma carga que não era inerente ali ao material. Aqui a gente não vai considerar essa possibilidade, então a ideia é que a gente tem um metal que é globalmente neutro, enfim, e aí a gente está considerando todas essas cargas dele como cargas ligadas, e aí o nosso modelo de dispersão agora é dado por essa expressão daqui. A resposta dele vai ser dada por essa expressão. Então, é uma física muito rica aqui, tá? Então, resumindo um pouquinho o que a gente fez, enfatizando, quer dizer, agora está tudo como carga ligada, mas a contribuição, então, a gente vai continuar, então, chamando essa parte aqui de condutividade, essa parte da resposta, apesar dela estar contribuindo agora para esse epsilon efetivo, e essa parte foi modelada via modelo de Drude, enquanto que as outras partes foi modelada através do modelo de Lorentz, tá? A primeira coisa interessante de chamar a atenção é o seguinte, como a gente discutiu bastante lá na aula sobre o modelo de Drude, se você tem frequências baixas, então o que significa frequência baixa no modelo de Drude? Se a gente olhar para cá. Significa que esse ômega tal é muito pequeno. Aí eu posso aproximar ele como zero e eu fico com a condutividade como sendo basicamente a condutividade estática, né? E a gente viu que pelos valores de tal típicos que a gente tem, que é da ordem aí de 10 a menos 14 segundos, a gente tem realmente aí que as frequências que a gente tipicamente opera em circuitos mesmo de corrente alternada e tal, tipicamente a gente está nesse regime. E a gente pode usar o que a gente na prática usa lá desde o curso de física básica, que é uma relação do J com E, que é local no tempo. Ou seja, eu estou justamente aqui nesse regime, você pode desprezar a dispersão temporal. A ideia é que a escala de tempo ali para o modelo de Drude, para você chegar no equilíbrio estacionário, para passar o tempo transiente e tal,
ele é da ordem de tal, né? Então, para as frequências típicas ali dos circuitos, o material entra no equilíbrio tão rápido, tão rápido, tão rápido, que, enfim, é como se a resposta fosse instantânea, basicamente, tá? Então, esse daqui é o limite não dispersivo. A coisa é mais simples, tanto que, de fato, a gente lá nos cursos de física básica tipicamente usa essa relação de proporcionalidade, sem nem falar em dispersão, né? Nesse regime dos circuitos não precisa. Mas agora, olha que curioso, quando você considera os elétrons de condução contribuindo para a carga ligada, então quando a gente, em vez de descrever a relação constitutiva do J em termos do E, a gente bota tudo na conta da relação do P com o campo elétrico, ora, aí, como a gente viu, a parte dos elétrons que contribuem para a condução é dada por um I sigma 0 sobre ômega. Então, essa parte tem uma dependência com ômega para qualquer ômega. Inclusive, quando você toma ômega para zero, esse cara daqui vai para infinito. A gente vê que tem uma física bem rica nesse fato desse cara daqui ir para infinito. Mas isso aqui está mostrando justamente que um pouco uma coisa interessante, que a gente às vezes pensa que se a resposta é dispersiva ou não, isso depende só do material e tal, isso depende também do que você está usando, de qual é a relação de dispersão que você está usando. Para o mesmo material, com o mesmo campo aplicado, quer dizer, a corrente induzida responde não dispersivamente ao campo, responde instantaneamente, mas a polarização, né, se você quiser, em vez de escrever como corrente, se você quiser descrever como campo de polarização, a polarização ela responde, tem um delay, ela não responde instantaneamente, tá? E fisicamente, a ideia é justamente que essa equação de lei de Ohm, esse J igual a sigma E, como a gente falou, é uma equação que vale depois que passa o tempo transiente, né, que você estabelece ali o equilíbrio. E esse tempo de equilíbrio aqui é muito pequeno, que é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Então, isso daqui significa que os campos de velocidade ali dos elétrons do material, nessa aproximação, você pode considerar que eles respondem instantaneamente. Mas eles não se deslocam instantaneamente, eles não saem da posição que eles estão e aparecem em outra instantaneamente. E a polarização, por ter a ver justamente com o dipolo, por unidade de volume, ela tem a ver com como que as cargas estão distribuídas. Então, mesmo que as velocidades se ajustem instantaneamente, a polarização não se ajusta instantaneamente em nenhum regime, tá? É isso que essa discussão aqui está mostrando. Os elétrons de condução, a polarização não se ajusta instantaneamente. Os elétrons ligados são molinhas que estão ali presas em posições de equilíbrio, e a gente viu que para frequências baixas ela tem sim um regime também não dispersivo. Agora, os elétrons de condução, se você quiser tratar eles como ligado, o preço que você paga, um dos preços que você paga outro, você tem vários benefícios, mas um dos preços que você paga é justamente que você nunca tem aí um regime não dispersivo para eles. E isso já mostra justamente que, de fato, nesse regime de frequências baixas, é muito mais físico, mais natural interpretar, a imagem é mais clara, de você mapear a relação usando a corrente, ou seja, tratando os elétrons de condução como elétrons livres. Não é que a outra escolha não seja física, mas é um quadro muito mais elaborado para interpretar, mostrando justamente que, quer dizer, o mais simples para a frequência baixa mora aqui. Não é à toa que vocês fizeram isso desde o ensino médio, né? Apesar disso, mesmo no limite de frequência baixa, pode ser interessante sim fazer essa troca, usar essa permissividade efetiva. Ela dá insights complementares que a gente vai explorar, sobretudo, no próximo vídeo, tá bom? Então, beleza. Quer dizer, até agora a gente fez basicamente então, dois modelos de dispersão. O modelo de Lorentz, a gente viu que ele descreve bem ali a resposta dos elétrons que para frequências baixas eles estão ali presos em torno de posições de equilíbrio bem definidas e tal. E, por outro lado, o modelo de Drude, para modelar aí esses elétrons que, enfim, estão livres, podem carregar a corrente feliz da vida pelo material inteiro, sem problema nenhum. E a gente agora quer comparar um pouco esses modelos. Então, vamos começar com Lorentz. O Lorentz, a gente viu que é uma forma bem conveniente de escrever ali a permissividade, né? Em última instância, como a gente viu, são, enfim, osciladores harmônicos. E cada um desses termos que está aqui desse lado, né? Quer dizer, vão corresponder a termos de osciladores harmônicos. Mas para você descrever o material, em geral, você precisa de vários modos normais de vibração. E esse é um problema extraordinariamente complicado de abordar em detalhe. Mas uma regra geral, pelo fato dos elétrons terem uma massa muito menor do que os prótons, né, do que os átomos que estão lá nos sítios da rede, a gente viu que de uma maneira bem geral a gente pode escrever a resposta, isso não é perfeito, mas é um ótimo guia, da seguinte forma: o meu epsilon sobre epsilon 0 vai ser 1, que seria o valor que teria no vácuo, e a contribuição da matéria a gente pode separar em basicamente duas classes de osciladores aqui. A parte que tem a ver aí com as vibrações da matéria, que é essa que eu estou destacando aqui, que a escala de massa relevante é a massa do átomo, e as frequências de ressonância
tem a ver aí com as frequências das vibrações dos átomos na matéria. E uma outra contribuição, que é uma contribuição eletrônica, tá? Que vai ter agora vai ter a ver aí com a massa dos elétrons e as frequências aí como sendo as frequências tipicamente dos movimentos eletrônicos, na linguagem quântica, as frequências das transições eletrônicas, tá? Então, quer dizer, a rigor, quer dizer, podem ter fatores aqui, esse Nzão representaria aqui a densidade dos elétrons ali, esse N' aqui, a densidade dos átomos que estão aí contribuindo, né, para os modos normais. Isso não é exato. A gente viu que você tem uma molécula só, que em vez de ser uma massa entraria, se fosse uma molécula de atômico, entraria uma espécie de massa reduzida. Enfim, isso aqui não é perfeito. Teria aí modelos de matéria condensada para sofisticar esse modelo, tornar isso mais preciso. Depois eu vou até fazer um ou outro comentário sobre isso, mas a ideia é que isso aqui é uma ótima maneira para a gente ter um guia geral para o que está acontecendo, para as ordens de grandeza, mas um tratamento preciso da matéria foge aí ao escopo do nosso curso. Mas eu acho que isso aqui é uma ótima maneira já de ter ali uma intuição do que está acontecendo. Por outro lado, a contribuição ali que vem do modelo de Drude, que é o que a gente vai colocar nesse outro termo aqui, que é a contribuição, a parcela que vem desses elétrons que estão contribuindo para a corrente, a gente modelou e viu que é dada por essa expressão daqui, tá certo? E aí, basicamente, então, que agora o que a gente vai fazer é compor essas duas para ter a minha permissividade efetiva completa. Então, quer dizer, apesar do modelo físico de onde a gente partiu para construir Lorentz e para construir Drude serem pontos de partida bem diferentes, olha que interessante. Esse termo que a gente obteve para Drude é da mesma forma dos termos que a gente botou para Lorentz, tá? Só que agora é um caso particular, então, do que a gente tinha obtido para Lorentz, em que a gente pegou essa frequência de ressonância e levou para zero, e a gente está identificando aqui essa constante de amortecimento como sendo 1 sobre tal. Então, você pegar o modelo de Lorentz, pegar aqui a contribuição dos elétrons, puser esse ômega daqui, essa frequência de transição, para zero, e esse gama você escrever como sendo o inverso de tempo aqui, né? Você tem exatamente o modelo de Lorentz, de Drude. Então, você vê que o modelo de Drude, ele, por mais que a gente tenha partido de uma imagem física bem diferente do que a gente partiu do modelo de Lorentz, ele é um caso particular do ponto de vista matemático do modelo de Lorentz. Por um lado, isso faz sentido, porque você botar ômega 0 igual a zero é dizer que não tem molinha nenhuma prendendo o átomo, né? Você lembra que o ômega é raiz de K sobre M, né? Quer dizer, ômega 0 é K0, ou seja, não tem ligação, não tem, a constante de mola é zero, não tem mola. Então, quer dizer, por um lado é intuitivo nesse sentido, você está dizendo que o elétron está livre. Por outro, quer dizer, nota que essa equação daqui, a gente chegou, né, do modelo de Lorentz, justamente considerando ali pequenas oscilações ali em torno da posição de equilíbrio, né? Enquanto que aqui no modelo de Drude não tem pequenas oscilações, né? O elétron na frequência baixa ele vai correr o material inteiro. Então é bem interessante, bem profundo que a gente esteja aí estabelecendo essa relação, tá? Dessa perspectiva, você vê que uma maneira ainda adicional de justificar porque é interessante você tratar todos os elétrons aqui em pé de igualdade, quer dizer, num certo sentido, tudo que está acontecendo é que os elétrons de condução são elétrons em que o ômega 0 deles é zero, a frequência de ressonância deles é zero. Então, por essa lógica, você vê que você pode descrever metais e dielétricos dentro de um formalismo unificado, em que ambos são descritos pela mesma função permissividade. E aí você fala assim, metal é um cara que um desses ômega J que você botou aqui é zero. Existe um J que o ômega J é zero. E o dielétrico é um cara por qual isso não acontece. Então, isso é uma coisa bem bonita quando acontece, que acontece de vez em quando, sempre acontece, é muito profundo, muito interessante, né, na física. Às vezes você partindo, até mesmo que como no nosso caso, por uma modelagem matemática, você percebe que dois fenômenos aparentemente distintos podem ser postos dentro de uma descrição unificada. E nesse caso aqui, e sempre que isso acontece, tem uma física rica por trás. A física aqui, no caso, é uma combinação de duas coisas. Uma, que justamente a ideia do elétron estar livre é como se agora a mola que prendesse ele tivesse uma constante elástica zero, ou seja, a força instauradora vai para zero. Essa é parte do que está acontecendo. Mas não é só isso, porque, quer dizer, no modelo de Lorentz, justamente, quer dizer, você tinha força restauradora, mas a ideia
era justamente que a força restauradora era boa o suficiente, de maneira que você deslocava um pouquinho e retornava para a configuração de equilíbrio. E isso era central para a linearidade. Se você começa agora a deslocar muito, o que está acontecendo? O ponto é que agora, em vez de ser uma força restauradora que está possibilitando ali que você tenha um equilíbrio, né, na relação constitutiva, que você responda linearmente ao campo elétrico externo, agora o que vai fazer o papel de garantir que a resposta seja linear é justamente ali essa força dissipativa que você sofre devido ao material, que vai fazer, portanto, com que quando esse elétron desloque, ele não acelere indefinidamente. E esse conjunto, essa corrente, ela chega na velocidade deriva que é proporcional ao campo elétrico. Então a linearidade aí vem justamente desse mecanismo dissipativo. Ou seja, você cortar a mola e deixar trombar é equivalente a você ter a molinha do Lorentz. Essa que é a ideia, né? E deixar trombar e trombar bastante. Sendo que, de novo, a gente está aqui no modelo de meios contínuos. Essa interpretação microscopicamente de elétron colidindo com o átomo da rede não é uma justificativa apropriada. E, na verdade, a justificativa que funciona essa força linear dissipativa que a gente botou ali é um problema profundo de matéria condensada. Mas no nosso meio contínuo que a gente fez foi bem parecido. Olha, para a gente, na prática, a corrente ali é um fluido. É parecido, você solta ali um objeto de uma certa altura, o ar faz uma força de arrasto, e é basicamente o que a gente está dizendo. Esse coletivo ali do meio vai fazer uma força de arrasto nele. A justificativa microscópica disso é sutil, mas a gente fez uma modelagem, comparou ali com o experimento e viu que descreveu bem. Então, olha a quantidade de coisa que está por trás disso. De qualquer forma, a profundidade grande que tem aqui nesse slide é perceber que dois materiais, materiais tão distintos, né, quanto elétrons e dielétricos, quanto metais, desculpa, e dielétricos, podem ser descritos por uma mesma matemática. A pergunta central, então, agora é outra, né? Se duas coisas tão diferentes são tão parecidas, então por que elas são tão diferentes? Então, ou seja, de onde vem, então, essa diferença tão grande? Se dentre esses infinitos termos aqui, tudo que você fez para o metal foi botar umzinho ali. Então, assim, ó, um deles é zero para o metal, um ômega J é zero para o metal. O que está acontecendo aqui? Então, é isso que a gente agora vai querer entender para finalizar esse vídeo. Bom, a intuição é a seguinte, a gente botou um cara a mais, e esse cara vai ter que dar uma resposta dominante. Ele vai ter que ser, ele não é um cara qualquer. Você botou um cara que o valor envolvido ali vai ter que ser um valor expressivo, porque senão não faria sentido esses materiais responderem de formas diferentes. E aí que é um ponto absolutamente importante, é justamente a gente então ganhar uma intuição em como que a gente estima aí as ordens de grandeza envolvidas. Isso é fundamental. E aqui, justamente, quer dizer, uma modelagem realmente precisa, ela é muito complicada, muito mais avançada do que o nosso curso. Ela envolveria elementos profundos de eletromagnetismo, mas também de física dos materiais, também de matéria condensada. Então, uma discussão precisa foge ao nosso propósito. Mas, em compensação, é útil a gente ter, digamos, um método, mesmo que seja bem heurístico, assim, para ganhar alguma intuição, pelo menos do que a gente espera. O tratamento detalhado vai precisar de mais ferramentas, mas a gente pode, um método, chamar assim, um método Street Fighter, né? Enfim, um método para a gente se virar aqui sem precisar de uma sofisticação muito grande. E aí é o que a gente vai fazer agora. Então, essa daqui é basicamente a contribuição dos elétrons ligados, esses ômega J, né, tem a ver aí com as frequências eletrônicas das molinhas que prendem os elétrons aos átomos. Os elétrons que estão conduzidos eles estão nesse termo daqui, né, de Drude, e aqui a parte devido à vibração. Tá? Então a gente tem que, tipicamente, as frequências de vibração vão estar aí da ordem de 10 elevado a 13 Hz, 10 THz, né, que as frequências angulares, né? As frequências aqui de transição eletrônica vão estar em 10 elevado a 16 Hz, as frequências... Estou frisando aqui frequências angulares, porque é a frequência natural, né? Vai ser isso dividido por 2π, então muda uma ordem de grandeza. E esse 1 sobre tal, como a gente comentou, é da ordem de 10 a 14 Hz. Então isso daqui é suficiente para a gente ter uma estimativa crua do que está acontecendo. Primeira coisa importante chamar a atenção. Na eletrostática, você tem o seguinte, que quando você vai para a eletrostática, então você toma um ômega para zero, então esses caras aqui ficam finitos, e a contribuição eletrônica diverge dos elétrons livres. Então você vê o seguinte, que realmente, quando eu vou para a eletrostática, ter um carinha com J igual a zero, ou não ter, faz uma diferença total, né? Porque para ômega zero, inclusive, esse cara vai para infinito. A gente vai interpretar a física disso na próxima aula. Então, na eletrostática, realmente, a gente espera que o metal seja bem diferente de um dielétrico. Em frequências típicas em circuito, vamos então agora fazer aqui uma estimativa.
Então vamos pegar aqui esses ômegas aqui em kHz, uma coisa assim. Então, quer dizer, você vê que eles estão muito, muito abaixo das frequências aí de vibração típica. Então, essas contribuições aqui dos elétrons ligados, eu basicamente, o ômega J então tem 10 a 16 Hz. Isso aqui é muito maior, domina, eu posso apagar esse termo, posso apagar. Ou seja, a ideia é que os elétrons de ligação aí, os elétrons ligados vão responder praticamente instantaneamente, não vai ter dispersão para eles. Mesma coisa para as respostas das vibrações, tá? Então, eu ganho aqui, ou seja, uma estimativa, tá certo? Isso aqui não é perfeito, lá tem esse somatório, não estou falando nada sobre somatório, quantidade de modos que tem ali. Não estou entrando nos detalhes, mas uma ordem de grandeza, um guia da ordem de grandeza relevante que esse termo contribui, que a parte da vibração contribui. E nessa parte daqui, então, como eu estou considerando aqui ainda uma frequência, frequências típicas em circuito, como a gente viu, o ômega tal ainda é muito menor do que 1, né? Esse ômega tal daqui é bem menor do que 1, o tal dado por essa expressão. Então, aqui no modelo de Drude eu apago esse cara daqui. Eu fico ordem de grandeza para o módulo, né? Nota que esse cara daqui, inclusive, é imaginário, mas ordem de grandeza para o módulo, depois a gente vai explorar bem mais detalhe aí a física desse epsilon de condução, vai ser isso daqui. Então, agora eu posso estimar as ordens de grandeza. Então, pause o vídeo, verifiquem que, então, a contribuição eletrônica é desprezível frente à vibracional, vai ser em 1 milésimo da contribuição. Então, quando você está ali em frequências baixas, principalmente a contribuição das vibrações vai ser maior, né? Justamente porque as frequências de vibração são menores, 1000 vezes menores, tipicamente, que as vibrações eletrônicas. Esse fator 1000 não é casual, né? Enfim, tem a ver com a massa do elétron ser 1000 vezes menor do que a massa do próton, né? E se vocês estimarem aqui a razão da vibração, vibração pela contribuição que os elétrons de condução dá, você vê que demos algo da ordem de ômega sobre 100 ômega K. Então, realmente, aí nas frequências típicas de circuito, vai ser basicamente tudo dominado pelo lá, o J igual a sigma E, o sigma 0 E, né? Vai ser basicamente os elétrons de condução que vão mandar, tá? E se eu quiser descrever eles todos como ligados, vai estar tudo dentro desse termo aqui, tá bom? Se a gente vai para a luz visível, o que acontece? Para a luz visível agora é o seguinte, quer dizer, ela ainda está no fator 10 aqui, uma ordem de grandeza, abaixo das frequências de transição eletrônica, dos elétrons ligados, né? Então, para os elétrons ligados, eu vou continuar fazendo aqui essa descrição de que é uma resposta não dispersiva, que é basicamente o que a gente fez lá também no espalhamento Rayleigh. Isso foi bem importante para entender o espalhamento Rayleigh, né? A contribuição das transições eletrônicas ela é não dispersiva. A contribuição vibracional agora é o seguinte, quer dizer, esse daqui a gente está aí basicamente 100 vezes, uma frequência maior, 100 vezes das frequências de vibração molecular. Então, basicamente, nesse limite daqui, você pode tomar esse ômega K daqui para zero, né? Considerar que basicamente o termo dominante é esse daqui, como a gente viu, as oscilações são tipicamente subamortecidas, então esse cara aqui vai ser também, não vai ser relevante nesse regime. Então, basicamente, a ordem de grandeza aqui do módulo, nota que esse cara agora ficou negativo. Esse negativo é importante, né? Fisicamente tem a ver com o fato que essa frequência é tão grande que as vibrações já não conseguem acompanhar, então elas ficam defasadas. Esse menos está indicando aí uma defasagem de 180 graus na resposta. Mas a ordem de grandeza aqui no módulo é basicamente dessa forma. Você vê de fato que se a frequência fica muito alta, isso daqui vai tendendo a zero. A ideia é que a frequência é muito alta, a vibração não consegue acompanhar. Então ela desacopla, ela é desligada, ela está ficando transparente, vamos dizer assim, ela não está sendo mais excitada. Essa aqui é a ideia. No entanto, nota, quer dizer, isso é um processo contínuo, se eu boto aqui a frequência divisível, esse cara daqui ainda não é zero. E a parte de condução, nesse regime aqui, esse ômega, basicamente ômega tal, é tipo 10, né? Então, uma primeira aproximação aqui, nem sempre isso daqui é uma aproximação muito boa no visível não, tá? A gente vai voltar nisso no próximo vídeo. Então, a primeira descrição, eu apago agora esse termo, e aí eu fico com algo basicamente dessa ordem de grandeza aqui. Então, primeiro, algo que a gente já tinha visto em aulas anteriores, a parte da vibração, ela de fato domina, é dominada, desculpa, ela perde, né, para a contribuição eletrônica. Isso aqui também foi fundamental para entender lá o espalhamento Rayleigh, né, no caso, como a gente discutiu algumas aulas atrás. E nessa nossa estimativa, a gente ainda vê aqui que o elétron, a parte dos elétrons ligados, perde para a parte dos elétrons de condução por um fator da ordem de 100. Então, mesmo para a luz visível, então, para a frequência baixa, frequências lá, né, enfim, limites eletrostáticos, frequência na ordem de circuitos, a parte dos elétrons de condução domina vastamente, tipicamente, as outras respostas. Mas mesmo no visível, que a gente já tem aí um ômega da ordem de 10 a 15 Hz, a gente está chegando à conclusão também que por 2 ordens de magnitude, as contribuições da nossa condição dominam
dos elétrons ligados, né? E, de fato, quer dizer, isso não é perfeito, tá? A gente vai ver no próximo vídeo que, para entender algumas coisas da interação da luz visível com os metais, é fundamental levar em conta os elétrons ligados, tá? Mas uma primeira descrição é basicamente, realmente, quer dizer, e mesmo que não seja a primeira discussão, uma discussão precisa, o que esses nossos argumentos estão mostrando é esse cara vai ser absolutamente essencial, tá? E mesmo até a frequência do visível. Então, de fato, não é à toa, quer dizer, a gente olha para um metal, ele é bem diferente de um dielétrico, né? Usando a luz visível, que é o que o nosso detectorzinho aqui, o nosso olho, capta. Então, quer dizer, o metal, ele, fenomenologicamente, é muito diferente. É muito rico a gente ter conseguido colocar ambos dentro de uma mesma descrição teórica, esse poder de unificação é um poder muito grande, mas a gente tem que tomar cuidado para a unificação não cegar a fenomenologia, quer dizer, eles têm ali o mesmo, estão dentro da mesma expressão, mas é importante a gente saber entender e explicar por que fenomenologicamente eles são tão distintos. E aqui, então, assim, a primeira resposta, a resposta que a gente aprende no ensino médio, é a resposta perfeita, porque os metais têm elétrons livres e os elétrons livres são fundamentais. Mas agora a gente consegue, inclusive, entender mais a fundo o que está acontecendo, quais são as escalas envolvidas. Isso é uma coisa bem rica, bem importante, tá bom? Então, a moral da história é que, desprezando quando você estiver perto de ressonâncias, até essa frequência do visível, uma primeira descrição de metais você vai considerar apenas a contribuição dos elétrons livres. Se você estiver pertinho de uma frequência de transição vibracional, ali, estiver no infravermelho, próximo ali das frequências de transição vibracional, aí, quer dizer, essa vai ser uma contribuição fundamental levar em conta. Mas longe de ressonâncias e da frequência do visível, tipicamente você muitas vezes está longe das frequências de ressonância, mas não sempre, né? Quer dizer, das ressonâncias de vibração molecular, você em geral tá, elas vão ali até o infravermelho, realmente, ali 10 a 13 Hz e tal, você não passa muito disso. Mas os elétrons ligados podem ter contribuições relevantes, como a gente disse. A gente vai ver um pouquinho na aula que vem. Mas uma primeira descrição, que já é muito boa, para pelo menos alguma compreensão qualitativa, ela vem de basicamente você dizer o seguinte: olha, se eu tenho metal, a minha relação de dispersão, o meu epsilon, a minha permissividade, vai ser basicamente essa expressão aqui. Eu apago todo o resto. Não é perfeito, a gente perde coisas importantes às vezes. De fato, quer dizer, a gente está em uma aula falando sobre a resposta dos metais. Isso poderia ser um curso inteiro, tá? Há livros dedicados ao assunto, então quer dizer, isso é só o iniciozinho, mas a gente agora sabe pelo menos justificar com argumentos quantitativos por que a gente espera que isso seja uma descrição razoável, tá certo? Até a frequência do visível. Agora, isso não é verdade sempre. Você tem frequência muito alta, quer dizer, a frequência alta bastante, inclusive, fica tudo transparente. Não importa se é metal ou dielétrico, o material não consegue responder, não consegue acompanhar frequências arbitrariamente altas. Mesmo, quer dizer, você pega aqui a frequência do raio-x, que é tão fundamental aí para a difração de raio-x, e aí para essa frequência não importa ali se tem elétron livre, não tem elétron livre. Não, quer dizer, o metal, né, nenhum livro de difração de raio-x vai separar um capítulo para dielétrico e para metal. O que importa ali é o arranjo da estrutura cristalina. O que importa é se é periódico, se é ordenado, se não é, se é amorfo. Enfim, nesse caso, realmente, esse termo adicional ali que difere o elétron os metais dos dielétricos não é um termo relevante dominante para a sua análise, tá certo? Então, por fim, quer dizer, a gente encerra aqui esse vídeo e no próximo a gente vai, então, a partir desse modelo, a gente viu ele não é perfeito, a gente não está botando aí as outras ressonâncias, mas usar ele para investigar um pouco ondas em metais. E para frequências baixas, esse modelo daqui que a gente viu é bem bom, porque realmente a contribuição dos elétrons de condução é dominante. No visível, ele já tem ali alguns problemas, mas ele vai ajudar a gente a ganhar uma intuição importante sobre várias características que a gente observa dos metais. Tá? Então, isso encerra esse vídeo. Obrigado aí.